Boa tarde, povo de Deus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de sábado à tarde. Última lição do trimestre, a lição número 12. A gente vai estudar hoje sobre lidando com passagens bíblicas difíceis. E todo bom leitor da palavra de Deus, sempre quando vai estudar, ele se depara com alguma palavra ou algum texto difícil de se entender e fica aquela dúvida. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? E a gente vai entrar justamente nessa semana nesses textos. A gente vai mergulhar um pouco nesses textos difíceis de entender e entender que se você abrir a sua mente, deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, você vai entender. E a ideia de ter esses textos difíceis na palavra de Deus é que por ele ser difícil, vocês vão tentar descobrir o que significa e ali se depara com outros textos mais fortes, mais chocantes, como toda a palavra de Deus ela é em si chocante, mas esses textos difíceis dá aquele desejo de querer aprender e conhecer sobre aquele tema e ele se depara com vários textos extraordinários da palavra de Deus. E o texto-chave se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Olha só como é legal esse texto. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui, Pedro, aqui na carta de Pedro, no 2 Pedro, ele citou algumas passagens que Paulo escrevia e ali ele considerava aquelas passagens um pouco difíceis de se entender. Porque eram uns textos muito complexos ali e ele disse que tinha alguns grupos de pessoas que quando se deparava com esses textos difíceis, eles paravam por ali e não queriam descobrir o que aqueles textos queriam falar. E eles começavam a deturpar ali a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, não só esses textos difíceis, mas também o restante da palavra ali. Eles diziam, não, se tem esses textos difíceis, então a Bíblia não fica fácil de se entender. Então eles começavam a fazer isso assim e ia colocando também na mente de muitas pessoas. Olha, ao discutir as cartas do apóstolo Paulo, Pedro escreveu que nelas, em algumas outras partes das escrituras, existem certas coisas difíceis de entender. Essas palavras são deturpadas ou modificadas por pessoas ignorantes e instáveis. E sabemos isso, não é mesmo? Quando o leitor sincero da Bíblia já não se deparou com textos que parecem estranhos e difíceis de entender. Certamente, em algum momento, todos já tivemos essa experiência. Com certeza, eu acho que eu e você já tivemos essa experiência de se deparar com um texto difícil de entender, mas uma dica que eu vou dar para você: quando você se deparar com esse texto difícil, não para não, porque esse texto difícil que Deus está dando é para você escavar mesmo, procurar o seu significado e ali entender o real sentido que Deus quer para você. E durante toda essa semana a gente vai entender muitas coisas legais. Por exemplo, você tem que saber quem escreveu, o contexto que ele vivia, para que escreveu e o que era que estava acontecendo ali. Isso é muito bom você entender quem foi que escreveu, onde ele vivia e o contexto em si, a cultura em si, como era que se envolvia tudo ali. Isso é importante a gente conhecer para não ficar aí deturpando algumas passagens da palavra de Deus. Olha, por isso examinaremos nessa semana não tanto os textos difíceis em si, mas quais podem ser as razões para esses desafios e de que maneira, como fiéis investigadores da verdade da palavra de Deus, podemos solucioná-los. Algumas dessas declarações desafiadoras podem nunca ser esclarecidas aqui na Terra. Isso você tem que focar na cabeça. Quando você encontrar um texto que não tem esclarecimento, você já procurou teólogos tentando explicar e não tem, vai para Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas reveladas nos pertencem. Deus já revelou, a gente conhece. Agora, as não reveladas pertencem ao Pai e só teremos a resposta na volta dele. Ao mesmo tempo, a maioria dos textos da Bíblia não apresenta dificuldade e não devemos permitir que um pequeno número de textos difíceis enfraqueça nossa confiança na fidelidade e autoridade da palavra de Deus como um todo. Então, meus queridos, coloque isso na sua cabeça. Se você se deparou com algum texto difícil, não façam aquele alvoroço não, é um texto difícil, você vai estudar. E não deixa que apenas esse texto difícil desvie você de toda a verdade da palavra de Deus.
Abra sua mente, seu coração, deixe que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde. Oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco, Senhor, nesse exato momento. Ajuda, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse exato momento a abrir a sua mente e o seu coração para entender as palavras de Deus para a sua vida. Fica conosco. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.